compartilhar aqui no chat mais uma vez, tá? Caso seja alguém consiga compartilhar nos grupos aí para dar um auxílio, tá? Mas é esse mesmo link que todos nós entramos aqui. Então vamos ver aí o que bom, se tem algum problema técnico, alguma instabilidade do Meet, né? De qualquer forma, não vamos nos abalar aí também. Então, simbora. Meu povo, então, nesse contexto de uma EPT para todos, né? Queria dar, obviamente, acima de tudo, né, as boas-vindas, agora começando oficialmente, né? Nesse contexto também, tá? É uma oportunidade interessante essa temática da semana 3, né, do nosso encontro síncrono 3, da aula 3, porque traz algumas perspectivas muito interessantes para a gente debater, tá? Algumas que até então a gente não se deparou de forma tão intensa como agora, o que faz essa oportunidade de debate muito oportuna, tá? Então, logo de cara, eu queria trazer esse contexto de uma EPT para todos, né, para a gente conversar especificamente sobre esse tópico de forma mais latente, né? Então, diante disso, só para a gente conversar sobre isso, eu queria debater com vocês aqui nesse contexto de aula inicial de como a inclusão digital, óbvio, ela pode ser promovida, né, na educação profissional e tecnológica. Então, eu sempre gosto de começar essa discussão e esse assunto, independentemente do local ou contexto que a gente esteja conversando, né, no sentido de incluir, de saber que incluir digitalmente significa ir, né, muito além do que simplesmente fornecer dispositivos e acesso à internet. E na educação profissional e tecnológica, na EPT especificamente, né, a gente precisa pensar em ações que considerem o contexto dos estudantes, é óbvio, né, consequentemente, de todas as suas realidades também. Né. Um exemplo prático é especificamente o investimento em laboratórios de informática que são acessíveis, bem equipados, institutos, escolas técnicas, né. E esses espaços, eles devem ser pensados sempre para atender essas diferentes necessidades, incluindo suporte técnico, softwares educacionais, né, ao mesmo tempo que a gente dialoga com ferramentas colaborativas, e além disso, parcerias, né, com no velho tripé de pesquisa, ensino e extensão, né, como se a gente pudesse utilizar desse poder, né, de democratização da educação como uma forma de facilitar o acesso a licenças de software, doação de equipamento, por exemplo, né, principalmente quando a gente fomentar, né, esse lado que é muito oportuno para muitos estudantes que se encontram, por exemplo, em situações de vulnerabilidade. Então, isso é uma questão muito específica. Uma outra estratégia fundamental seria oferecer, né, essas possibilidades de formações aí, como formações regulares, tanto para os estudantes quanto para os docentes, que a gente já sabe, né? E porque muitos professores, claro, isso é um pouco muito óbvio, mas a gente tem que pontuar sempre que possível, né, ainda se tem muita dificuldade, né, para alguns professores explorar plenamente essas tecnologias digitais da informação e comunicação que a gente vem conversando, né, especialmente no campo do ensino. Então, algumas oficinas de plataformas digitais, aplicativos de gamificação, né, e até mesmo as redes sociais aí com fins pedagógicos podem potencializar, né, as práticas educacionais nesse contexto também. Tá? Diante disso, né, também é essencial considerar, né, a criação de políticas públicas que são voltadas para uma inclusão digital, né, como subsídios aí para uma conexão à internet, pacote de dados gratuitos para estudantes em situação de vulnerabilidade, como a gente falou mais cedo, né, e algumas instituições, inclusive públicas e privadas, né, já implementaram isso aí durante a pandemia. A gente viu, né, alguns chips de acesso à internet para garantir que ninguém ficasse excluído aí das aulas remotas, apesar, né, de todo o clima caótico, né, e de muitos desgovernos que tivemos aí em alguns contextos também, né. Então, é algo importante para a gente, né, se solidificar, né, diante desse contexto de aulas remotas, né. Por fim, eu acredito também que a gente promover essa inclusão social, né, e digital nesse contexto, como um direito social
tal qual a gente está conversando aqui, é reconhecer essa pluralidade de estudantes também, né? E isso pode incluir aí uma valorização de narrativas, de contextos locais, né? Que podem, inclusive, permitir que os próprios alunos utilizem as ferramentas digitais para compartilhar as vivências, né? Os aprendizados, né? Porque quando a gente integra essas perspectivas do ensino, a gente não está só incluindo, né? Mas também trazendo uma gama, um leque de possibilidades de empoderamento, né, para os estudantes serem protagonistas das suas próprias jornadas educacionais. E isso, para mim, é o que mais traz contextos positivos nisso. A John Dewey, quando a gente, com o John Dewey, que é um grande estudioso da educação, né, nesse sentido, uma perspectiva americana, mas ainda no sentido de democratizar a educação, falava muito nessa ideia de a experiência da educação ser um contexto específico. Deixa eu ver o chat aqui. Boa noite. Alguns alunos ainda guardam aceite para acessar a aula Paulo Dormentes. Michel, não tem mais aceite para entrar. Né? O link está automático, tá? Então, não sei se é algum problema de conexão por lá, mas aqui está tudo certinho, né? As pessoas estão entrando automaticamente, tá? Então, qualquer coisa você avisa lá para atualizar, alguma coisa. Não sei se esperaram muito tempo para entrar, enfim. Né? Mas até aqui tá normal. Né? Bom, não sei se está batendo uma chuvinha por lá também, né? Mas de todo modo, essa é a nossa pauta, né, da inclusão digital, trazendo essa acessibilidade como condição essencial para democratizar o que John Dewey já falava, né, da gente ter esse contexto macro, né, como um direito social e não apenas como uma possibilidade. Né? Bom, nessa perspectiva, tem um contexto interessante que eu quero trazer, que é literalmente o que pauta um pouquinho da nossa temática de aula, que é o nosso contexto de vozes da resistência que eu trouxe aqui, né? Algumas tecnologias digitais como ferramenta de transformação, né? E uma coisa que me motivou vamos dizer, processar esse conteúdo aqui para trazer para a gente debater, era literalmente, né, que estratégias podem ser utilizadas para integrar, né, essas acessibilidades nas práticas pedagógicas digitais. Né? E é super interessante da gente conversar que a acessibilidade nas práticas pedagógicas digitais, ela requer um olhar atento, né, para as necessidades específicas dos estudantes e uma abordagem proativa, né, para a gente eliminar essas barreiras, por exemplo. E um bom ponto de partida, né, para essa discussão e para esse contexto específico é a gente garantir que os materiais didáticos eles sejam acessíveis, claro. Né? Então, isso significa usar legendas em vídeos, criar textos alternativos para imagens, né? Disponibilizar aí, claro, áudios, né, que são com uma linguagem clara e objetiva, né? E aí é interessante, né? Obviamente deve ser conhecido de todos ou todas aqui também. Possibilidades como VLibras, né? Plataformas como VLibras que podem ser integradas aí para oferecer tradução em Libras, atendendo os estudantes e a comunidade surda, né? Então, é algo realmente que traz essa alcunha de vozes da resistência, né? O que é muito oportuno para essa discussão quando a gente pensa uma EPT para todos. Né? Bom, além disso, um outro aspecto, né, que é sempre importante a gente comentar e está presente aí no nosso material complementar e em todo o contexto didático que a gente tem aqui, que é o aspecto do design universal, né, o design universal das plataformas educacionais. Então, quando a gente pensa aí nos ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, como o Moodle, ou até como o Google Classroom, né, em alguns contextos aí, como eles podem ser configurados para atender essas diretrizes de acessibilidade, tudo isso leva, né, isso para um patamar mais expressivo. Então, por exemplo, quando a gente garantir, né, que os botões e menus eles sejam intuitivos, usar os contrastes adequados, né, para leitura e permitir uma navegação por teclado é um ajuste muito simples, mas que faz uma diferença absurda, né, para quem necessita desse tipo de técnica, né, nesse contexto, né, de alteração técnica ou de adaptação nesse sentido. Né, e além disso, é importante que a gente se centre, né, em adotar essas metodologias pedagógicas que incentivem sempre a inclusão. Né, e uma coisa para a gente debater sobre é o fato da gente pensar numa abordagem colaborativa, que, por exemplo, pode ser combinada aí com ferramentas digitais para permitir que os estudantes com diferentes habilidades trabalhem juntos também. Né? Então, eu penso, por exemplo, aí está até morrendo, né? Mas não sei quem teve experiência aí com o ensino remoto emergencial
por via das plataformas Google, então, durante próprios encontros síncronos, como aqui no Google Meet, né? Não sei quem teve experiência anteriormente, mas o Jamboard, né? O Miro, ou outros documentos aí que, quando a gente consegue utilizá-los, né? Como plataforma, né, que pode incentivar a participação ativa de todas as pessoas, né, isso é sempre muito bem-vindo nesse contexto. Um outro ponto relevante é literalmente o apoio personalizado, né, quando professores e tutores, assim, quando a gente se sente na alcunha, né, e precisa, obviamente, estar antenado e preparado para identificar e atender essas necessidades que são muitas vezes individuais, né, desses estudantes. Isso pode incluir desde a adaptação de prazos, né, para algumas atividades, ou até mesmo o uso de ferramentas específicas, como os leitores de tela, né, para estudantes com deficiência visual, por exemplo. Então, são diversas possibilidades que a gente tem que estar atento, e é nossa responsabilidade enquanto educador, né, considerar esses contextos. Então, por fim, é um treinamento, né, uma formação aí contínua, né, dos educadores, que é muito crucial, né, a gente precisa entender o que é uma acessibilidade digital, como que se aplica, né, esse contexto nas práticas pedagógicas contemporâneas, né. Então, um professor em uma formação, ele pode transformar uma simples atividade digital em experiência que é verdadeiramente inclusiva, né, o que pode garantir que todos os estudantes se sintam acolhidos, valorizados no ambiente educacional, né. E uma das discussões que eu quero trazer especificamente para as imagens que a gente vê nesse slide, talvez você esteja se perguntando assim, o que é isso, professor? Botou um monte de desenho aí no slide, o que está acontecendo, né? E fazendo jus ao nome ao nome específico de Vozes da Resistência, né? Inclusive é um dos materiais que está lá no contexto do material complementar, né? A gente dialoga especificamente, né, numa ideia de resistência. Mas o que a gente está querendo dizer com resistência, né, nesses contextos? Bom, tem aí 3 imagenzinhas, no fundo, né, como forma de potencializar uma cultura digital através de mídias e plataformas que ajudaram, né, a propagar essas vozes da resistência num contexto mais aberto, mais abrangente do que eu estou trazendo como acessibilidade para a nossa discussão de hoje. Como assim? Né? Esse da esquerda, né, especificamente essa imagenzinha da raposinha branca ali, né, é um jogo, tá? Um jogo digital, né, não foi feito para fins educacionais especificamente, na verdade é um fruto completo do entretenimento que faz a gente colocar alguns pés atrás, né, na hora que a gente vai ter essa categorização exacerbada, né, de podar uma fruição possível de uma mídia ou de uma interface comunicacional, né, a ponto da gente conseguir, na verdade, ressignificá-la junto dos nossos alunos a partir de uma intencionalidade pedagógica, tá? Então, esse primeiro joguinho que está ali do lado esquerdo, né, ele chama Never Alone, isso é um nome, obviamente, em inglês, né, nunca sozinho, mas, na verdade, ele foi feito numa língua, né, a sua língua original é a língua Inupiaq, do povo Inupiaq, que são os povos nativos que moram ali e habitam partes fronteiriças ali do estado do Alasca, nos Estados Unidos, e parte do norte do Canadá também. Mas como assim, né? Como é que o povo nativo dessas regiões gélidas aí foram acabar reverberando aqui num contexto de vozes da resistência no Instituto Federal do Sertão de Pernambuco? Então, né, a língua Inupiaq, minha gente, só para a gente ter um contexto aí de propagação cultural, ela é uma língua que é falada hoje em dia, se eu não me engano, depois da última vez que eu chequei, ela estava com, se eu não me engano, 2 mil falantes, era uma coisa assim, né, fluentes nessa língua, e de um povo que está morrendo, obviamente, por diversos contextos de colonização, né, que ainda são reverberados nessa perspectiva, mas que também as pessoas, as novas gerações, né, têm sido cada vez mais aglutinadas aí pelos centros urbanos e outras perspectivas também. Então, as pessoas que se identificam com o Inupiaq, como esses povos originais dos Estados Unidos e do Canadá, eles, né, em conjunto de alguns desenvolvedores também dessa etnia e linguagem, desenvolveram jogos em que retratam a tradição oral das famílias antigamente como forma de perpetuar a cultura.
fazendo um jogo, por exemplo, que fala, né, sobre aspectos transdisciplinares e multidisciplinares, até em um contexto de uma etnomatemática, em certos sentidos, né, de propagar uma visão de mundo desse povo sobre o ambiente que nos rodeia. Né? Então, o jogo, na verdade, ele foi só uma interface, né, um contexto de perpetuação. É um material muito interessante para quem tiver, né, quem conseguir ter acesso a esse Nevrolândia. Vou até botar aqui no chat de novo, né, para quem chegou agora, quem quiser dar uma pesquisadinha depois, né, de ver essa possibilidade como resistência cultural e social, né, e trazer esse contexto de acessibilidade para as pessoas, né, além de fomentar, né, uma produção de conteúdo por comunidades marginalizadas aí também. Logo em seguida, a figurinha do meio aí, né, vocês estão vendo, na verdade, a personagem que chama Cícera, né, que é a protagonista de um jogo que foi desenvolvido também, né, pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, né, com um estúdio de baianos que chama AOCA, né, e o AOCA Game Lab, né, como eles se chamam, o AOCA, eles fizeram um jogo representando o sertão baiano no tempo de Canudos, né, enquanto você tem aí uma personagem que vive uma narrativa que é baseada em cordel, como se ela tivesse inserida, né, ali nos movimentos de Antônio Conselheiro na época de Canudos. Então, uma representação digital de um sertão, né, e todos aqueles contextos culturais que podem ser ressignificados a partir de uma intencionalidade pedagógica também em sala de aula. Então, percebam que eu estou sempre trazendo esses contextos para além de um jogo educativo, um jogo de entretenimento, e na verdade o que a gente pode fazer, né, o que a gente pode, na verdade, ressignificar desses contextos também. Né? Bom, então, vamos prestar atenção nesse contexto também. Por último lugar, Carmen Sandiego, né, que está aparecendo aí também. Algumas pessoas já comentaram ali no chat, né, acho que o Thiago ali também, que foi, né, uma das primeiras perspectivas, apesar de ser um contexto específico do jogo educacional, né, de trazer algumas ideias de geografia e afins, né, como uma personagem, uma das primeiras personagens femininas dos jogos, né, como a mulher dos jogos, não primeira, não protagonista, né, mas sim como uma vilã nesse sentido, mas que tinha um código de ética muito específico, como uma ladra de arte, né, museus e afins, e a gente fazia uma viagem aí ao redor do mundo enquanto jogava, isso na década de 80, né, que está disponível hoje aí por algumas iniciativas. Né, e foi um dos jogos interessantes porque eles foram vendidos como jogos de entretenimento, mas tinha uma edição de professor cheia de plano de aula para a gente utilizar isso daí na época. Então, foi realmente uma possibilidade interessante da gente verificar essas vozes da resistência. Tá? E isso nos leva, claro, e eu queria deixar isso um pouco mais apimentado hoje também, né, os contextos das nossas discussões ativas, né, mais especificamente, né, como que eu quero fazer uma questão em conjunto, né. E antes disso, só para a gente fazer na verdade, dar uma finalizada aqui, né, nesse contexto que eu acho importante falar também, né, quando a gente se preocupa em falar sobre como as tecnologias digitais podem ser ferramentas poderosas de transformação cultural e social, né, esse conceito de vozes da resistência ele é central. Porque se refere especificamente a uma capacidade, né, que as tecnologias digitais têm de dar voz aí às comunidades dos indivíduos que historicamente foram aí silenciados, invisibilizados nos espaços de poder e de comunicação, né? Então pensem, por exemplo, aí em comunidades indígenas que utilizam redes sociais e plataformas digitais para compartilhar suas histórias, lutas, tradições culturais também, né? Esses grupos não estão apenas aí preservando sua cultura, mas também reivindicando um espaço no mundo digital, né, ampliando aí uma conscientização sobre as suas demandas, sobre a sua cultura. Um outro exemplo é a produção de conteúdo digital por mulheres, negros, a comunidade LGBTQIA+, e outros grupos, né, obviamente, historicamente marginalizados. Então, quando a gente para perceber essa quantidade, né, resgatando aí a nossa aula passada de narrativas transmídias, de podcasts, vídeos no YouTube, blogs, outras ferramentas digitais, né, tem permitido que essas vozes ocupem um espaço que antes era dominado, né, ainda é, né, mas, obviamente, sendo o mundo digital como um ambiente contra-hegemônico, às devidas proporções, né, era dominado por grandes corporações, veículos de comunicação tradicionais, né, e essa democratização do espaço digital não é apenas um avanço cultural, né, que vem com a cultura digital, mas também é uma forma de resistência e de empoderamento social, né. Então, além disso,
as tecnologias digitais elas têm um papel crucial nessa preservação de culturas locais, né? E quando a gente pensa em acesso, a gente também está englobando todo esse contexto como uma forma extra de dialogar com esse conteúdo. Né? Em muitas comunidades, algumas tradições que antes eram transmitidas ali oralmente, né, como eu acabei de falar, estão sendo aí registradas digitalmente, garantindo que elas não se percam aí com o tempo. Né? Isso não apenas pode, né, fortalecer uma identidade cultural, mas também cria aí um acervo rico e acessível para as futuras gerações. Né? No contexto da EPT, essa resistência cultural e social ela pode ser integrada no ensino como uma forma de conectar, né, os estudantes às próprias realidades, contextos, né, por exemplo, incentivar os estudantes numa criação de narrativas digitais que reflitam, né, uma comunidade específica, a sua própria comunidade, inclusive, o que promove não apenas um aprendizado de habilidades técnicas, né, mas também um fortalecimento, né, da própria identidade cultural. Isso nos leva para uma reflexão muito importante, né, gente? Então, como é que a gente pode, enquanto educador, apoiar e fomentar essas vozes da resistência, né, nas nossas práticas pedagógicas? Né? Que ferramentas ou estratégias aí a gente pode utilizar para garantir que essa tecnologia seja de fato uma ferramenta de transformação e não, né, apenas mais uma barreira junto das diversas aí para aqueles que já enfrentam tantas exclusões. Então, é interessante a gente considerar esse tipo de coisa, né? Então, é muito importante que a gente tenha debaixo da asa, né, sempre esse destaque no que a gente está querendo chamar de inclusão digital. Né? Quando a gente fala disso, a gente não está, né, assim, tendo isso como, de fato, um direito social fundamental, né? Porque hoje, estar excluído digitalmente significa, muitas vezes, estar excluído de muitas oportunidades que são educacionais, profissionais, culturais, né? Mas a gente sabe que essa inclusão ela não é uma realidade para todos. Né? Tem muitos grupos marginalizados, como comunidades em situações de vulnerabilidade econômica, pessoas com deficiência, moradores de áreas rurais periféricas que ainda enfrentam barreiras que são significativas, né, para ter esse acesso. E essas barreiras também podem ser financeiras, como a impossibilidade de adquirir os dispositivos, pagar pela internet, como a gente conversou, né? Por isso que vem essa importância da acessibilidade, né? Vai além dessa adaptação de interfaces digitais, né? Cria esses ambientes intuitivos, inclusivos, adaptados para a necessidade de todas as pessoas. Né? E no contexto da EPT, essa inclusão digital e acessibilidade são pilares aí para preparar, né, os trabalhadores críticos e autônomos. Né? Imagine, por exemplo, aí um estudante que só pode acessar um conteúdo de um curso via celular porque não tem um computador. Né? Isso é um sentido muito clássico. Né? Então, como é que a gente pode garantir que essa experiência educacional ela seja tão rica quanto a dos outros colegas, né? Tão oportuna quanto a dos outros colegas? Né? Então, esses são os desafios que a gente precisa enfrentar de forma coletiva e inovadora. Né? Aí sim, eu parto aqui para o contexto da nossa discussão ativa de sempre, né, que a gente chega ao momento mais interativo do nosso encontro, né, que eu quero ver as ideias de vocês, para a gente refletir junto aí nessas duas questões centrais, independentemente da ordem, né, como a inclusão digital pode ser promovida na EPT, e dois, que estratégias podem ser usadas para integrar essas acessibilidades nas práticas pedagógicas digitais, né. Um dos pontos que me vem nesse sentido, eu queria que vocês compartilhassem suas respostas aí, ou no chat, ou no microfone. Lembrem que esse é um espaço aqui para a gente trocar essas ideias, fazer a nossa construção coletiva de sempre, né? Então, eu queria que vocês pensassem, por exemplo, em projetos ou iniciativas que vocês já conhecem, ou em desafios que vocês enfrentaram como estudantes ou como professores, né? Ou até as próprias soluções que vocês gostariam de aplicar aí nesse sentido, né? O que vocês me dizem em relação a isso, minha gente? Né? Como que a gente pode, né, dialogar nessa discussão ativa? Passo a bola para vocês para a gente conversar. E aí? Alguém se habilita? Fique à vontade. Oi, Daisy. Pro, eu posso falar que eu uso muito a gamificação para integrar e associar a aprendizagem dos alunos, ainda mais com os alunos que têm as suas particularidades, né, as suas singularidades, nossas inclusões, né, as acessibilidades. Então, eu tenho muito isso, eu uso até porque, assim, como eu estou nos dois níveis, né, tanto o infantil quanto o maior, eu trabalho muito isso. Os maiores adoram, né, Kahoot, essas coisas para trabalhar, e os pequenos amam as partes que existe, né, que dá uma soma na aprendizagem. Eu uso muito isso. Perfeito, perfeito.
Gosto dessa perspectiva. Eu sempre lembro que você está nessas duas realidades aí também, né? Alguém tinha levantado a mão também, mas apagou ou baixou por aí? Sim, fui eu. Oi, Antônio. Bom, eu trago aqui uma experiência rápida a partir de um projeto lá do Instituto do IF Sertão Campus Zona Rural, em que eu elaborei um módulo de um projeto que é a parte de viabilidade econômica de projetos produtivos na ovinocaprinocultura. Então, lá, a gente vai para o grupo de agricultores, supostamente, né, o que se acha que tem pouca informação tecnológica, mas com uma planilha Excel que nós elaboramos, a gente vai lá, começa a fazer oficina participativa, em que discute o que é investimento, o que é custeio, como compor custos, precificação, tempo de nivelamento daquele investimento em relação às receitas, depreciação, outros custos supostamente invisíveis, né? Então, aí a gente aplica esses dados juntamente com ele, identifica, aplica, e a planilha, uma simples planilha de Excel com indicadores econômicos, dá a resposta, tipo payback, alguma coisa, e eles ficam extasiados. Então, com a simples planilha e um pouco de exercício de como alimentá-las, como perceber os números e colocar naquela planilha, já dá uma resposta que as pessoas dizem, esse projeto não é bom para mim, então deixa eu tirar um pouco do investimento aqui, deixa eu ajustar num custo ali. Então, essa experiência digital que a gente está vivenciando, que é fantástica. Obrigado. Sensacional, sensacional. Gostei muito de ouvir esse teu relato. Né? Fiquei pensando aqui o quanto se a gente for pensar nesse contexto mais clássico de habilidades e competências, o que a gente consegue atingir, né, nessa perspectiva também. Muito bacana. Selmo, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Professor, eu queria trazer aqui só pedir a palavra. Eu trabalho na educação infantil, né? Educação infantil, anos iniciais também. E na minha escola, que eu trabalho hoje, a gente trabalha, não faz parte da grade, não a parte da grade, mas a escola ofereceu esse conteúdo, que foi Libras, e também um curso, aula de deficiências, tipo de deficiências, que é justamente uma colega minha, que ela tem 70% ela perdeu 70% da visão dela, e ela enxerga, a letra que ela enxerga é a tamanho 38. Então, para adaptar a aula dela, o que a gente fizemos? A coordenação, que a gente trabalha com educação especial também, a gente conseguiu um notebook para ela e também um data show para educação. A gente dá essas aulas na educação infantil, não por anos iniciais, na educação infantil, de 2 anos a 5 anos de idade. Então, como ela dava essa aula e ela tem esse manejo, ela tem especialização nessa área. Então, a escola resolveu dar esse conteúdo também na escola. Não é obrigatório, mas os pais adoraram também desse conteúdo. Então, isso prendeu a atenção das crianças. Quando eles viram um notebook, viram um data show refletindo no quadro ali, então as crianças ficavam assim, admiradas com aquilo, entendeu? Não era um celular, mas ela passava as imagens lá e ia falando, explicando sobre cada tipo de deficiência, e as crianças ficavam admiradas. Então, os pais, na reunião de pais e mestres, os pais relatavam que as crianças chegavam em casa, falavam que a professora Camila tinha feito isso, passaram isso, ensinou isso sobre deficiência visual, deficiência física, e a gente viu que os alunos adoraram a forma de ela ministrar a aula dela. Então, hoje na escola foi até um debate sobre isso, como é que nós, esse ano agora que vai iniciar em fevereiro, nossas aulas, como é que nós vamos trazer a tecnologia para essas crianças. Aí tem umas professoras, né, levantaram lá bandeiras que adoraram. Foi até discutido aulas passadas sobre tirar o celular dentro da sala de aula, né, para as crianças. E a gente começou a debater sobre isso. Como é que a gente quer que a tecnologia chegue até as nossas crianças, se nós estamos tirando a tecnologia do uso delas? Tudo bem que a gente vai usar para um trabalho, não para usar redes sociais, Instagram,
Então, essa informação que eu trago aqui, como é interessante, certo, trazer algo novo para nossas crianças, entendeu? Obrigado, Selmo. Realmente, essa vivência da educação infantil que você traz é muito oportuna. Muito oportuna, porque a gente vê como esse embate ele está presente em todos os contextos, né? E é apenas um reflexo, né, dessa dualidade, né, de permitir, proibir, de situação, né? É realmente um negócio bem tenso, né, que cai, obviamente, sobre as costas do professor no fim do dia, né? Obrigado pelo seu relato. Valesca, você, por gentileza? Oi, professor, boa noite, colegas. Espero que esteja todo mundo bem. Só para contribuir, né, com os colegas, hoje eu estou na gestão, né, da educação superior e, como pedagoga, eu vejo que é um debate, né, entre nós pedagogos a questão da inovação e da tecnologia, né? Que uma coisa não está diretamente ligada à outra. A questão das tecnologias, né, dos dispositivos, do acesso à internet, a aplicativos, é uma coisa. Inovação, principalmente para a gente da pedagogia, às vezes vem através de um material reciclável, de um recurso reciclável, como o colega falou, né, o colega Antônio, de uma planilha, né, Excel. O colega Selmo falou da questão de uma adaptação no notebook, né, para que uma pessoa tivesse acesso. Então, esse debate, né, que a gente percebe, como o professor falou, essa dualidade, né, também, que é um ponto importante, do acesso ou não acesso, né, hoje tivemos a aprovação da lei que proíbe, né, os celulares em sala, né, e em qualquer lugar, na escola, no geral. Então, a gente pode, através de inovação e não só de tecnologia, fazer com que nosso aprendente tenha um processo de ensino-aprendizagem mais fluido, né? Com relação a ouvir algum colega aqui falando das crianças com TEA, eu tenho uma experiência com uma psicopedagoga que trabalha comigo, que às vezes ela usa simplesmente uma bacia com terra para ensinar os alunos dela, que ela é responsável pela sala de AEI. E esse aluno dela só aprendeu as letras, né, o alfabeto, ela desenhando com o dedo na terra. Então, isso é inovação, de acordo com a deficiência, de acordo com o nível de aprendizagem daquele estudante, daquele aprendente. Então, vai além, né, a questão das estratégias, vão além da tecnologia. A gente pode inovar, né, de outras formas para integrar esses alunos e fazer com que eles acessem de acordo com o seu nível de aprendizagem, de acordo com sua deficiência ou com seu transtorno. Então, isso hoje é muito mais importante do que só ter um bom laboratório, né? Do que ter apenas uma estrutura boa, porque isso não garante nada. A gente sabe, infelizmente, que eu, como estou inserida em uma instituição de ensino superior, temos um melhor acesso, mas há algumas colegas que estão no ensino estadual ou municipal podem relatar que isso é uma realidade, infelizmente, comum. Não digo normal, porque para mim não é normal você ter um laboratório e você deixar trancado, mas isso, né, tem gestores que, infelizmente, tem laboratório de informática, a escola tem laboratório de matemática, mas não usa nenhum, entende? Então, assim, a gente não pode ficar apenas à mercê das tecnologias. A gente pode, como professor, como gestor, ir além, ir além. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado você, Valesca. Realmente me sinto muito contemplado pela tua fala, porque na minha própria trajetória profissional e pessoal e acadêmica também nesse contexto, né, é sempre uma luta muito grande
né, quando a gente tenta trazer discussões que tiram o foco, na verdade, dessas últimas tecnologias de ponta, ou como se os gráficos de alguma coisa, né, realmente, né, um laboratório fechado, essas últimas tecnologias de ponta, às vezes não são nem um pouco efetivas quando a gente tem comparação aí, né, com essas coisas mais simples, né? Não é à toa que a gente tem por aí, muitas vezes, esses contextos da internet das coisas, a própria computação desplugada, próprio pensamento computacional também, né? Então, assim, a gente tem uma série, né, de pilares e vertentes aí, né, que se alinham especificamente à cultura digital, ao ciberespaço, que não necessariamente estão falando aí de um celular de ponta, né, de um laboratório ultra tecnológico, né? Não, pelo contrário. Né? Muitas vezes, né, a gente tem que realmente bater o pé no chão e compreender, né, que uma folha de papel ela tem o mesmo potencial de um celular, porque no fim das contas, as devidas proporções, né, gente? Porque no fim das contas, o que vai realmente fazer aquela diferença em um cenário formal ou informal de educação, né, e consequentemente de aprendizagem, é realmente a nossa intencionalidade pedagógica. Né? O que a gente consegue ali mediar diante daquilo? Né? Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade que nem a Valesca, né, tá trazendo aí pra gente. Carla, por gentileza, compartilha um pouquinho com a gente também. Ô, professor Caio, boa noite, colegas. Eu só quero compartilhar com vocês uma experiência que eu sempre faço, sou bibliotecária, né? E eu gosto muito de olhar o meio ambiente. Então, eu olhando o meio ambiente e as pessoas, eu analiso muito as minhas ideias, com o que eu posso abordar. Eu criei um projeto que usando o livro cartoneiro. O livro cartoneiro foi criado na Argentina, né, em 2003, na época da recessão, que eles usavam papelão como capa de livros. E o que eu fiz? Eu peguei o artesanal e consegui fazer uma junção com o digital. O que eu fiz? Os alunos criavam as capas, ou com inteligência artificial as capas, ou pintando, e depois digitalizava as histórias deles. E aí nós criamos em Vista uma biblioteca interativa no Canva, que eles compartilham com a escola, com a comunidade, e hoje eles estão vendendo os livros deles. Então, se tornou a primeira biblioteca editora comunitária do bairro. Então, o que eu penso? Eu sempre penso assim, eu não fico me ligando muito nas dificuldades. Dificuldade tem, todo mundo tem. Se eu também for me ligar com o diretor, coordenador, eles sempre vão dizer não, eu também não estou nem aí para eles, eu vou e faço. Quando a ideia dá certo, aparece um montão de gente. Aí apareceu o repórter, apareceu o diretor. Claro, né? Quem apareceu foi eu, né? Professor Caio, foi eu que corri atrás, foi eu que bati de frente. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu mostrei para eles, não é todo mundo, tá? Não é todo mundo que tem a ver essa audácia que eu tenho. Nós, professores, nós fazemos as coisas por amor. A gente tem amor à educação, a gente quer fazer acontecer. O que eu penso? Se eu não fizer a minha ideia dar certo, eu acreditar nela, eu não vou conseguir nada. E aí está tendo outros frutos, sabe, professor? E aí eu estou compartilhando isso. Quem quiser, de repente, o meu projeto, quiser aplicar na sua escola, pode ficar à vontade, apenas só me cite, né? E aí, fora disso, quem está aplicando pode ter outros insights. Então, eu acho que a gente tem que multiplicar os nossos saberes. Tanto é que eu estou até pedindo para levar isso para um seminário e apresentar essa ideia. Ali eu estou trabalhando socioemocional, trabalho colaborativo, criatividade, tudo dentro da BNCC. E outra, eu não preciso ter só a tecnologia. Pode ser feito artesanal. Então, eu consegui fazer essa cocriação desses dois mundos. Muito obrigado, professor, por ter me escutado. Muito obrigado, colegas, por me deixarem compartilhar. Fui o mais breve possível para que outras pessoas possam também colaborar com as experiências delas. Obrigada. Carla, brigadíssimo. Nossa, que experiência rica. Né? Por favor, faça seu jabá aí, se tiver um Lattes, alguma coisa aí, alguma academia. Massa, pode deixar, faço sim. Pode aí. É engraçado você falar disso, porque, inclusive, acho que foi umas 2 semanas atrás, eu estava lendo uma postagem na Universidade de Curitiba, uma universidade particular, de Unibrasil. Né, Centro Universitário Unibrasil, um negócio assim, não esqueci agora o nome. E eles estavam falando justamente de um livro cartoneiro, né, que o título que me chamou muita atenção era Quebrado, porém inteiro. Era o nome desse livro. E, é bem legal, bacana, e eu não conhecia, né? Depois fui atrás de ver esse contexto também, e é um grande exemplo, né, de como a gente pode realmente utilizar esse contexto específico. E tem tudo a ver com cultura digital, tem tudo a ver com acessibilidade nesse sentido.
né, dessa transformação quase alquímica aí, né, que a gente tem não somente de materiais, mas também de aprendizagens, né, nesse sentido. Então, riquíssimas o que você trouxe, né, para a gente debater. Eu queria também, né, alguém mais tem alguma questão para compartilhar também, gente? Não se acanhe, não. Ainda temos aí uns minutinhos. Se alguém se habilita, por gentileza, não seja tímido nem tímida. Só enquanto alguém cria coragem por aí, né, ou não, né, só algumas questões. Eu sou uma pessoa corajosa, eu tenho outro projeto. Posso colaborar? Então tá bom. Olha, eu também criei o projeto Literatura TikTok. O que era? O aluno escolhia um livro, tá, na biblioteca, ele lia o livro, escolhia um capítulo, e aquele capítulo ele tinha que fazer uma peça de teatro ou um videozinho daquele capítulo. Aí eu dizia para eles, eu vou ler o capítulo. Eles liam um livro, mandavam o capítulo para a biblioteca, ensaiavam e faziam um vídeo. Aí virou o TikTok literário. Foi bem interessante, porque tinha a geração Z, muitas vezes tem preguiça, não querem ir na biblioteca, não querem isso, não querem aquilo. Então eu tenho que verificar o que eu posso fazer para se tornar encantadora. Professor, eu cheguei a um ponto até de aprender até coreano e ao espaço do BTS. Para mostrar a biblioteca. Não querendo fazer uma coisa assim quer ser influencer. Não é isso. Eu tenho que entrar no mundo deles para que eles possam deixar eu entrar e começar a falar sobre literatura. Aí o que eu falei para eles? Vocês sabiam que o BTS eles fazem muitas vezes sinais de libras? E a gente não sabia. Quem tem filho, né, tem uma música deles que eles mostram. Eles fazem um sinal, o que é amor, porque a gente dança. Isso é muito interessante. E os alunos não tinham se ligado nisso. Foi aí que eles passaram a frequentar mais aulas de Libras, né, com a professora, que é um projeto social que temos lá, e começaram a se apaixonar por isso. Eu falei, olha, já pararam para pensar? Vocês podem pegar, faz um videozinho e vai mostrando para a sua história em Libras também. Acessibilidade é um outro mundo. Então, eu sempre falo, olha o que está ao seu redor, cria seus insights. Se é naquela escola, não querem aceitar a sua ideia, problema da escola. Passa para outro local. O que não falta é pessoas, núcleos que queiram fazer isso. Chegou um momento, professor, que não sei se vocês conhecem, é o Museu da Pessoa. Já ouviram falar Museu da Pessoa? Eu não conheço. O Museu da Pessoa é um museu cibernético, gratuito, em que você manda a sua história e fica ali preservado ciberneticamente, para qualquer pessoa saber. Então, também fiz um outro projeto. O que eles faziam? Vocês vão falar com seus avós, com os pais dos seus pais, vejam os antepassados deles, porque tem muita gente ali que tem antepassado alemão, italiano, africano, nordestino. E isso é muito rico. A gente precisa saber a história dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Eu falei, tem muita coisa boa. Eu falei, não vem trazer só coisas tristes, traga histórias de vitória. Por exemplo, tem um grupo aqui em Criciúma, os primeiros imigrantes que trabalharam com a madeira. Então, eu sou um exemplo, tá, professor? Então, tem muitas coisas ricas. Não sei por que eu tenho essas ideias todas, porque eu gosto de ler muito. Eu procuro sempre ver alguma coisa. Eu sou uma pessoa inquietante. Não sei se é porque eu era radialista. Aí depois que eu parei de pesquisa, eu fiquei pior. Então, tudo eu pesquiso e procuro trazer para dentro da biblioteca para mostrar para eles que ali é um local de conhecimento, não é um local chato. Basta quem está ali saber mediar as informações. Bem, agora eu vou deixar. Vamos, colegas, vamos ter coragem de compartilhar. Agora eu vou deixar compartilhar. Coisa boa. Não, muito, muito legal isso, né? Me vem à cabeça, quando você está falando especificamente dessa experiência, como é fácil, né? A gente trabalhar um hipertexto, um hiperlink sem internet, sem computador, sem nada, né? E uma ideia vai puxando a outra, e como você falou, verdade. Olha o mundo à tua volta, né? O quanto de coisa que tem, né? Isso me traz mais uma vez uma coisa que a gente comentou no nosso encontro número 1, né, da experiência da professora da Rede Pública do Rio Grande, né, a Paula Mastroberti, que falou lá, né, vou trazer jogo para dentro de sala de aula, mas meus alunos não vão comparar o jogo que eu trouxe com livro didático, vão comparar com o jogo que joga no dia a dia, né? Então, assim, você faz um monte de esforço, só que não é bem por aí, né? É realmente uma comunicação mais horizontal, né, que a gente vai
entrar no mundo deles, como você bem pontuou, né, Carla? Realmente fazer essa comunicação mais expressiva e, óbvio, né, convidar, né, tantas gerações aí para habitar espaços, né, que são dessas pessoas. O que é muito importante também, mais uma vez, nesse contexto de perpetuar uma cultura, de bons e velhos holofotes da resistência também, que encontram aí, né, algumas amarras oportunas também. Cícero, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Estava aqui escutando, bastante encantado aqui o relato dos colegas, a partilha de experiências, principalmente da Carla. Parabéns, Carla. Obrigada, Cícero. Mas aí me vem sempre uma pontuação dessa, quando vem o termo inclusão digital, essa preocupação que a gente precisa olhar, ter esse olhar mais apurado. Claro, a gente sabe que essa geração aí, atual, geração Y, geração Z, estamos entrando já na beta, né? Toda essa turma, ela já vem com uma experiência e um contato com os meios tecnológicos a partir dos apps, né? E há alguns anos, tem uns 2 anos, eu tive uma experiência em sala de aula, quando, com o novo ensino médio, me propuseram a acompanhar o itinerário formativo e investigação científica. E aí tem toda aquela dinâmica de pesquisa, de construção de artigo, que vai utilizar ali as normas técnicas, tudo isso. E aí veio a grande surpresa, né, de que, embora os estudantes eles tivessem toda uma facilidade de ali se conectar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, de manusear o Canvas, como foi citado aí, tantos outros aplicativos, eles tinham uma grande dificuldade numa simples ação, ligar o computador. Então, a inclusão digital, ela direciona também nesse tradicional, né? No simples direcionamento de ensinar a ligar um computador, de manusear um computador, de manusear outros meios tecnológicos, e não somente o celular, né? Porque aí entra na temática do analfabetismo digital. Então, muitos têm esse acesso aos meios tecnológicos, mas não estão ainda inseridos totalmente ou alfabetizados totalmente a partir dos meios digitais, começando pelo básico. Então, do acesso ao computador, de abrir um Windows, de abrir uma planilha, de criar uma planilha, de organizar um documento a partir das normas, dessas normas que são cobradas no meio acadêmico, no meio científico. Então, ainda tem toda essa situação que nós nos encontramos do desafio da alfabetização tecnológica, da alfabetização digital. Cícero, o seu comentário, ele realmente evidencia, né, como esse abismo é cada vez mais latente, né? Principalmente quando você fala, né, num contexto de não somente letramentos, né, mas assim, num todo. Eu penso, por exemplo, quando a gente pensa, falando de forma bem aberta, assim, bem generalista, na verdade, né, trazendo esse seu comentário para a EPT, né, e pensando aí algumas disciplinas, alguns contextos aí que podem trazer o uso de software básico, introdução ao pensamento computacional, programação, né, com aquela promessa de que isso vai preparar os estudantes não somente para o mercado de trabalho, mas também para uma autonomia, uma vida digital, né, mas a base ela vem de muito antes,
né, no sentido bom, você tem um letramento digital para poder ser um ponto de guinada na vida, mas aquela pessoa talvez precise de um letramento estatístico antes disso. Ao mesmo tempo, e vão diversos multiletramentos aí também, até semióticos, por que não, né? Se a gente for trazer por esse lado também. Mas realmente ele evidencia, né, o quão complexa é essa situação. Não é só dizer, vamos fazer uma formação aqui e todo mundo vai resolver os problemas de todo mundo. Não é assim, né? Não é tão fácil assim, principalmente quando a gente tem, né, série de retrocessos aí também nas políticas públicas ou que não estão atendendo tantas demandas aí, né, que a gente precisa para poder diminuir esse abismo cada vez mais. Monique, por favor, fique à vontade. Boa noite, galera. Eu não sei se vai estar dando para todo mundo me ouvir direito, porque eu estou aqui na Bahia e está muito chovendo aqui demais e a internet não está assim tão legal, mas vou tentar contar um pouco a minha experiência com a inclusão digital. Eu havia digitado aí acima, né, que aqui na Bahia, o governo do estado, ele disponibilizou tablets, né, para todos os alunos do segundo ano do ensino médio. Todos tiveram, ganharam um tablet. Só que, e esses tablets, eles já vinham com chip com acesso à internet. Porém, esses tablets, eles eram bloqueados para instalação de alguns aplicativos, né, como Instagram, TikTok, WhatsApp, eles não eram permitidos instalar esses aplicativos. Porém, eles já vieram com alguns aplicativos instalados, né, aplicativos escolares, tipo um de inglês, acho que é Duolingo que fala, não lembro o nome, tinha aplicativo para... Oi, Monique, se mutou, acho. Voltou? Você falou Duolingo, o que mais? Isso, vinham alguns aplicativos instalados, aplicativos educacionais. Aí tinha esse que é de inglês, tinha de matemática, de geografia, alguns de história. Só o que aconteceu? Nenhum professor, ele foi capacitado, né, não teve nenhum curso, nenhuma formação, para utilizar esses tablets. Ou seja, o governo disponibilizou tablet para os alunos, mas não teve nenhuma capacitação digital para os professores utilizar esses tablets. E o que foi que aconteceu? Os alunos, não sei, eles inventam a forma deles, desbloquearam os tablets e começaram a ficar jogando esses joguinhos, né, Free Fire e tantos outros que eu não sei o nome, e os tablets, eles não foi utilizado como um fim pedagógico. Não houve a possibilidade de utilizar para fins pedagógicos. Isso aconteceu no ano de 2024. E, por incrível que pareça, eu não dava aula para as turmas de segundo ano, porque eu tenho alguns projetos que envolvem, né, o uso de tecnologia. Eu dou aula de informática nas turmas de educação profissional, mas eu não dava aula para o segundo ano. Então, para mim, não teve serventia nenhuma, e acredito que para a escola também não teve serventia nenhuma. Foi um recurso que foi investido, mas que não foi utilizado da forma adequada. Aí a gente volta para o que, acho que foi Valesca que falou, que não adianta ter recursos e não ter preparo. Preparo por parte dos professores também, né? Porque a gente não teve nenhum, na verdade foi uma surpresa para a gente quando esses tablets chegaram na escola, porque a gente não sabia, não foi preparado, não foi falado na jornada pedagógica, não foi visto uma forma de como trabalhar, então acredito que foi um recurso jogado fora. Essa é a minha experiência com a inclusão digital, que não deu certo. Ou não é que não deu certo, não foi utilizado da forma adequada. Obrigada. Nossa, que tristeza, né, Monique? Aquela velha discussão, né? A tecnologia como a salvadora do mundo, como se fosse a última fronteira tecnológica, né? Como se fosse resolver todos os problemas da educação. Enfia um monte de tablet aí na rede, né? E espera sentado, né? Isso, loucura, tá passando com peneira, né? Nunca funcionou assim, não vai funcionar, né? E é muito triste porque tem outras escolas que precisam desses recursos e não foi, né? E aqui também a gente recebeu Chromebooks, alguns Chromebooks, que aí sim deu para utilizar, porque para aula de informática, edição de texto, essas coisas eu ainda consegui utilizar. Mas os tablets eu vejo como desperdício.
Totalmente, não, que tristeza, que tristeza. Jane, eu vi que você estava com a mão levantada, mas baixou. Fique à vontade, caso queira falar, tá? Eu ia falar, professor. Boa noite, gente. Boa noite, professor Caio. Eu ia falar, mas como eu sou... Não tenho muito a contribuir, na verdade. Porque eu compartilho da mesma realidade de Monique. Então, é sempre desafiante. Mas, como Carla falou, eu não... Desculpa, todo mundo tem. Assim, problemas todo mundo tem. Aí eu estou vindo aqui até para me ressignificar, ver como é que eu posso incluir isso, porque me incluir nisso, isso é melhor, porque, como o Monique falou, a realidade é muito complicada, que a gente tenta, mas os meninos não sabem nem digitar nesse Chromebook. Como assim, Pro? Meu e-mail já sei fazer, um sabe, o restante não sabe. Digitar o quê? Como é que formata o Word? É complicado, viu? Eu só estou aqui para falar mais algumas coisas, mas não cabe a mim, não. Agora. Fique à vontade. Não, realmente é preocupante, né? É preocupante, porque a gente quer resolver todos os problemas do mundo e não está tentando algumas questões muito básicas, né, dessa ideia, né, desse percurso regular, né, da cultura digital como um todo também, né? Para você ver, rapidinho. Eu sou orientadora de TCC dos alunos. Eu pedi para pegar disciplinas de metodologia justamente para conseguirmos dar uma pequena ideia do que era a ABNT. Aí foi uma mobilização que foi feita na escola para que os colegas pudessem também trabalhar na mesma perspectiva de formar os alunos. Então, a BNT Informática ensinava também, ao invés de ensinar programas, e os professores de mundo do trabalho também aplicavam, para pelo menos que eles soubessem fazer o TCC, formatar o TCC. E você, enquanto orientadora que agora pegou metodologia, você pega o bonde andando, você vê a diferença que faz, né? Então, a BNT como o Monique falou, é um xingamento para muitas pessoas, né? Em diversos locais, inclusive, né? Então, é tenso realmente, né? Então, é aquela velha história, né, que, não, obviamente, as devidas proporções, né, do contexto de dar um passo para a perna, né, minha gente? Então, eu volto a essa estrutura, né? Toma um tablet, toma um TCC, peraí, né, gente? Vamos olhar aqui para trás, enfim, fazer algumas construções e reconstruções, né, como a própria Jane falou, não se sinta mal, não, Jane, eu acho que é um processo, todos estamos nesse processo de ressignificar também, né? Então, super importante nesse sentido, tá? E podemos fechar aí com o Ricardo. Carla, quer falar mais um pouquinho também? Então, fechamos com o Ricardo e Carla, e aí a gente segue para as nossas discussões via AVA. Por favor, Ricardo. Valeu, professor. Boa noite, pessoal. Pode falar, Ricardo. É bem interessante. Esse ano eu atuei numa escola rural, aqui em Petrolina, certo? Zona rural, 28 quilômetros da cidade. O acesso à internet lá é fácil. Todo lugar tem internet. A maioria dos meninos, dos 24 alunos da sala, acredito que 2 não tinham acesso à internet, a ter um acesso ao iPhone, né? Só que o acesso é muito fácil. Quando se trata de utilizar da forma correta, infelizmente, isso não acontece. Eu falo que a internet chegou porque o ano passado eu atuei aqui em uma região aqui de Pernambuco, na região do Araripe, e visitei 100% da zona rural de mais ou menos uns 7 municípios. E onde você chega, você tem internet, certo? Porém, todo mundo parte para as redes sociais, sabe? E dentro das escolas, eu visitei, até porque eu trabalho com isso, e eu sempre mostro muito material físico, assim, na área que eu trabalho, eu sempre mostro muito material físico, como também o material digital, que são exigências do MEC, do próprio Ministério da Educação, que toda rede pública, qualquer livro que estiver dentro de uma rede pública, dentro de uma escola pública, seja ela municipal ou estadual, qualquer livro que estiver, ele vai ter o seu recurso digital na internet. Só que se você pegar 10 professores, poucos vão atrás. Assim que diz, pô, cara, eu já tive lá, eu já visitei, eu já
É muito massa fazer atividade através da plataforma, porque ela é disponível para o professor. Só que, mesmo assim, eu não culpo o professor, não. Eu acho assim que o tempo é muito curto em tudo, para você planejar, para você levar para a sala. Eu falo isso até como professor esse ano em sala de aula. Eu não estou atuando em sala, eu voltei para a área que eu atuava, que é a área comercial, que é a área de assessoria na área da educação. E eu acho assim que, quando você me pergunta como a inclusão digital pode ser promovida na educação profissional e tecnológica, eu acho interessante que, realmente, o recurso chegou. O que falta realmente é o planejamento e, por um outro lado, assim, acho que a força de vontade, eu vejo que muitos professores tentam buscar, levar, mas, ao mesmo tempo, é muito complicado. É muito complicado. Eu estou falando assim porque eu falo das duas experiências, de sala e da área comercial. Por exemplo, agora mesmo eu voltei para a minha área, que eu pedi para sair, para voltar para a área de educação, a área que eu sempre atuei desde os 18 anos de idade. Então, quando eu conheci o recurso digital no livro, os recursos de sala de aula, foi uma editora em 2012, que eu fiquei maravilhado com um livro que trazia um game dentro do próprio livro digital. Mas quando eu mostrava isso lá em 2012, o pessoal dizia, rapaz, isso aí é muito avançado, ninguém vai querer, não. Meu irmão, em 2020 eu estava em sala de aula na pandemia. Eu falo para você, com todo respeito, 20 e poucos professores da sala, tinha eu e mais 2 meninas que mexiam em tecnologia com Meet, para abrir um Meet em sala de aula, coisa desse tipo. O restante, todo mundo entrou em desespero, sabe? E a partir dali foi que teve esse empurrão da era digital mesmo dentro das escolas. Então, por coincidência, o mundo como é. Em 2021, eu pedi demissão para voltar para uma editora de tecnologia, que trabalha com livros 100% digital, que que até eu brincava assim, que eu disse, meu irmão, isso é muito avançado. Até eu dizia assim, que eu convenci as pessoas a comprar um produto. Agora, eu sou muito sincero, o salário era muito bom. Eu convenci as pessoas a comprar um produto que não me convencia, que era 100% digital, sabe? Que eu dizia, pô, cara, não vai funcionar. Confesso que funcionava em São Paulo, em escolas lá em grandes centros, mas para a gente ainda não funciona. Porém, hoje, eu observo perfeitamente que o digital, por exemplo, eu trabalho com um sistema de ensino onde a gente divulga falando que 75% dele é digital, 25% é o material físico, mas, por coincidência, as pessoas ainda partem mais para o material físico, sabe? E olha que tudo está dentro da plataforma, onde você encontra tudo prontinho, e mesmo assim as pessoas não utilizam, sabe? É incrível, é como se diz assim, é difícil de entender. É muito difícil de entender. É isso aí. É de esfregar os olhos, né? É de esfregar os olhos para ver se é isso mesmo, né? Rapaz, é tão estranho e curioso esse fato, o que você está trazendo. Não, eu falo assim, eu estou falando assim porque é tão interessante, porque eu conheci uma plataforma de gamificação na editora Saraiva em 2014, sabe? E a gente mostrava ela para as escolas e as escolas não queriam. Agora, o que eu acho mais interessante, porque eu sou fãzaço da rede pública, confesso isso. Tudo que você... vou dar um exemplo. Todos os livros paradidáticos de literatura, no caso, que tem dentro de uma escola pública, do primeiro ano dos anos iniciais ao 9º, esse mesmo livro você tem ele em PDF dentro de alguma plataforma do MEC ou então das editoras. Só que praticamente as pessoas não vão atrás, entendeu? Aí fica, não tem. Não, tem. É porque realmente a gente luta com... A luta é grande, meu irmão. Eu vou ser muito sincero, é difícil, sabe? É muito difícil. Falo isso. Valeu, pessoal, é isso aí. Obrigado demais, Ricardo. Obrigado demais. Carla, por favor, finaliza isso para a gente. Professor, eu queria compartilhar com o senhor, se o senhor me autorizava, eu estou fazendo um curso agora de Bíblia Expert, que fala só de inteligência artificial para fazer referência, ela dialoga com PDFs de artigos de várias bases, porque como sou bibliotecária, eu fico em vários grupos. Aí, o que eu queria pedir para o senhor, e se os seus colegas aceitarem também? Eu vou ver se eu faço uma listagem para depois passar para o grupo. Porque todos aqui são professores, às vezes quer fazer uma referência, quer ter um artigo, quer alguma coisa, e nessas bases fidedignas, até a Fiocruz vai começar a ter uma dela agora. Vão disponibilizar esse material.
E outra coisa, a Fiocruz também está fazendo um curso gratuito de repositórios digitais. Eu acho bem interessante para quem quiser. E no ENSE também vai abrir para Big Data, já fechou um agora, mas aí quando tiver as novas datas, se o senhor me autorizar e os colegas também, eu vou colocar ali no ar, vou coloco no grupo, e aí o pessoal vai espalhando para outros grupos para quem quiser. Era só isso mesmo que eu queria falar, porque às vezes, eu sempre estou nesse negócio de digital, lendo tanta coisa, e às vezes as pessoas não têm tempo, às vezes, de verificar, não têm conhecimento dessas informações, que é gratuito e online. Era só isso, eu peço até desculpa ter incomodado, insistindo com isso. Era só para compartilhar mesmo. O que você tá trazendo para a gente é uma mina de ouro, né? Nem se preocupe em relação a isso. Inclusive, gente, para essas pautas que a gente está conversando aqui, né, já em ritmo de fechamento também, além de agradecer, eu queria convidar, né, que todas essas discussões que a gente está tendo, a gente pode levar, inclusive, né, lá no AVA, vocês têm acesso, no ponto geral, ao fórum de interação que a gente tem, que é o que a gente chama aqui no IF Sertão de cafezinho virtual, né? Então, tem lá um monte de tópico que a gente consegue ali criar e levar e estender, né, essas discussões e partilhas, tanto de materiais quanto de, enfim, né, fazer jus a essa ideia de cultura colaborativa, né, da gente estar aqui no mesmo campo aqui, né, em conjunto, produzindo junto, lendo junto, partilhando junto, né? Então vamos fazer uso desse material que é nosso, tá, gente? Então fiquem à vontade. Eu convido vocês depois para a gente trocar uma ideiazinha lá também, né, nesse cafezinho virtual que está lá na parte geral. Mas obrigado demais a todas as pessoas que compartilharam, né, tanto pelo microfone, como também no chat aí, li muitas coisas aqui do Jujivan, do Douglas, também da Filomena também, que comentou várias coisas super importantes aí também, né? Gostei demais, né? Então, eu agradeço muito, gente, essa partilha, tá? Para os colegas que não conseguiram entrar mais cedo, algum problema técnico, teve no Meet, eu acho, no AVA, enfim, né? Vou compartilhar essa apresentação e o chat na íntegra, né, posteriormente lá na plataforma para a gente ter esse acesso, tá? E nos vemos aí, né, nos fóruns da vida, até o nosso próximo encontro síncrono também. Estamos já mais da metade da nossa disciplina, mas estamos juntos aí para a gente ter essas partilhas, né, sempre que possível, tá? Obrigadíssimo, meu povo, né, uma ótima semana aí para vocês também, né? Cuidado com as chuvas aí que tem em todo lugar aí, né? Se protejam. E nos vemos, então, na nossa semana que vem. Tudo de bom, abraço apertado e até a próxima. Tchau, tchau.